Wall Street, na realidade, é uma rua que fica em Manhattan e simboliza o mercado financeiro, ou o maior mercado financeiro do mundo. É a principal representatividade do mercado financeiro global. Então todas as principais negociações, etc., acontecem lá. Ela simboliza, na minha visão, acho que dinheiro, capital mundial. O que acontece lá vai refletir em tudo. Tema recorrente nos noticiários e em obras de ficção e não ficção, Wall Street é uma personagem viva da história americana e econômica mundial. Wall Street é uma rua com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento, que se estende por 8 quarteirões no distrito financeiro de Lower Manhattan, ao sul da ilha, localizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 1 quilômetro parece pouco, não é mesmo? Afinal de contas, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, chamada por alguns de a Wall Street brasileira, tem 4,6 quilômetros, ou seja, é 4 vezes maior do que a Via Americana. O fato é que esse 1 quilômetro tem muita história para contar. Por exemplo, você sabe por que o seu nome é Wall Street, ou seja, Rua do Muro? Nova York foi fundada pelos holandeses no começo do século 17. Na época, essa área foi chamada de Nova Amsterdã e os colonizadores construíram aqui uma muralha para proteger a parte habitada da ilha dos invasores. Coincidentemente, na última rua antes do muro dessa parte habitada, conhecida como Wall Street, era onde ficava o mercado de escravos e onde também acontecia a venda de títulos. Algumas décadas depois, na segunda metade do século 17, aconteceram as guerras anglo-holandesas e o exército britânico tomou essa região, que passou a se chamar Nova York em homenagem ao Duque de York. Sob domínio britânico, a muralha foi derrubada, mas o local continuou sendo um ponto de encontro para comerciantes, transportadores e intermediários, dando início às atividades financeiras na rua, que se manteve com o mesmo nome, só que traduzido para inglês, Wall Street, Wall Street. Séculos depois, cá estamos, no centro financeiro e comercial dos Estados Unidos e do mundo, palco para a construção de grandes impérios empresariais e nomes que até hoje são lembrados pelas suas genialidades e ousadias, tornando-se lendas. Eu sou a Juliana Benvenuto, coordenadora de treinamento e conteúdo na Avenue, e esse é o primeiro episódio da série Lendas do Mercado, conteúdo pensado para apresentar o mercado americano a você, investidor brasileiro. Ao longo de 3 episódios, vamos te apresentar algumas das principais gestoras de investimento globais, com entrevistas e insights exclusivos de especialistas que vivem o dia a dia de Wall Street. E depois teremos um 4º episódio bônus com o time da Nasdaq, a Bolsa de Valores americana, especializada em empresas de tecnologia. Vamos então agora conhecer a gestora BlackRock. Estamos em Hudson Yards, um dos bairros mais novos de Manhattan, localizado entre Chelsea e Hell's Kitchen, a oeste de Midtown. Inaugurado em 2019, a região, que antes abrigava apenas galpões e empresas,
hoje se tornou um lugar vibrante, com empreendimentos modernos e atrações como o The Vessel, uma obra de arte que se assemelha a uma colmeia construída em formato de um edifício, feita de aço e bronze, com 80 plataformas para observação e uma altura de 46 metros, proporcionando uma vista incrível do rio Hudson. Outros pontos turísticos encontrados por aqui são The Shed, o centro artístico e cultural multimídia que abriga exposições de arte contemporânea, o Observatório The Edge, com um deck triangular suspenso de 23 metros de comprimento que te dá a sensação de estar flutuando no 100º andar de um arranha-céu. Além do High Line, parque suspenso que foi construído em cima de uma linha de trem abandonada. E o fato de a BlackRock estar sediada aqui nesse bairro faz total sentido. Criada no final dos anos 80 e início dos anos 90, em apenas 2 décadas a BlackRock se tornou a maior gestora de ativos do mundo. Para se ter uma ideia, em 2024 a empresa bateu o recorde de 11,6 trilhões de dólares sob a sua gestão. E além da viva por trás da BlackRock, é o seu sócio fundador e CEO, Lawrence Douglas Fink, apelidado de Larry Fink. Coroado como o rei indiscutível de Wall Street pelo jornal Financial Times, o seu legado impressiona pelo seu olhar visionário, pautado pela inovação e pela antecipação de tendências. So let's talk a little bit about our founder, Larry Fink. Larry is not only our CEO, but he's also our chairman. And under his leadership, the firm has grown into a global leader in investments and in technology solutions. BlackRock's mission is to help our clients build better financial futures, and the firm is trusted to manage more and more money than any other investment company in the world. Uma frase bem conhecida do Larry Fink é que os Estados Unidos são os Estados Unidos por causa do mercado financeiro. E essa declaração ganha ainda mais peso quando lembramos que a BlackRock tem sido uma parceira estratégica do governo americano, tendo inclusive participado ativamente na recuperação da economia após as crises de 2008 e 2020. Desde 2022, essa é a nova casa da BlackRock. Se você estivesse caminhando nessa calçada e decidisse entrar ali no prédio, você seria recepcionado por um time que te apresentaria um portfólio que tem como carro-chefe os ETFs, além de fundos de gestão ativa, gestão patrimonial para grandes fortunas e investimentos alternativos como private equity e fundos de hedge. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são fundos de investimento que têm suas cotas negociadas em bolsa de valores, assim como uma ação. A diferença é que quando você compra um ETF, você está investindo em uma cesta ao invés de um único ativo, reduzindo potencialmente o risco e a exposição do portfólio graças a essa diversificação. Durante a nossa visita aqui à sede da gestora, fomos recebidos pelo Nico, que conversou com a gente sobre os diferenciais da BlackRock e também sobre o mercado americano em si e as tendências para o futuro. So talking a little bit about the financial markets in the US, there are certainly opportunities across different segments of the market. BlackRock certainly sees many opportunities across private credit and infrastructure, a new evolving digital currency landscape, and also technology companies that are trying to monetize all the advancements that are being done around AI. The biggest concern really lies around the uncertainty of trade policy right now. So what are investors looking for? Investors are still interested in finding opportunities on how to have more choices. With an ever-increasing offering of ETFs, that way investors are looking for very precise exposures in the market. So if you think about the investor, the typical investor went from a very broad portfolio, think of the S&P, think of the MSCI, emerging markets, or the ACWI. Perhaps some US fixed income also to a larger array of choices where investors can now fine-tune their country exposures to very specific ETFs. We currently have 40 country ETFs. We have sectors.
You can select what part of the cap structure you want in the S&P 500, the mega cap, the small cap, all the way to also find strategies that help the investor mitigate risk like capital protection and also minimum volatility. So the investor is in this golden era of choice. It only will get better as products continue evolving, and BlackRock is at the front of this. So talking about the evolution of the financial markets over the past 30, 20 years, I would say that there has certainly been innovation, but I would categorize the biggest change over the last few decades has been around access and the technology of the ETF, which BlackRock has been at the core of these innovations, allowing these days investors all over the world to have the same type of access. Access as specialized as CLOs or bank loans to cryptocurrencies, in particular Bitcoin, and also ETFs that deliver outcome in the way that structured notes used to provide for investors. And they've also evolved to provide access to much more complex segments of the financial market. And I think the future is not far where we see parts of the private markets also being accessed through the same technology, through the wrapper of the ETF. This is the most dramatic democratization of financial markets that we have seen, and we have seen this over the past 20 years. So when you think about ETFs, traditionally they have been designed and optimized to offer market exposures efficiently at a low cost and serving as building blocks for portfolio construction. What we're seeing right now is very interesting. We're seeing the evolution of this vehicle to also wrap other things that it didn't do before. Wrapping active portfolios, active strategies are now being wrapped in an ETF. Also, outcome ETFs, which are kind of exposures that before you could only get through structured notes, you're starting to see ETFs that have options inside and can give you those exposures like structured notes. ETFs benefits as a vehicle with properties ranging from tax efficiency to increased liquidity over traditional fund and structure. So really what we are seeing and what we see for the future in ETFs is most of liquid strategies are going to be implemented and delivering to end clients through the technology of the ETF wrapper. Let's talk a little bit about what happened with the US. The US ran alone for some years in the past, culminating in 2024. And it has really, when you look at the start of the year, it completely separated itself from the rest of the markets around the world in terms of valuation. So this has created opportunities of relative value across different markets and different regions around the world. What we see, for example, in Europe, they started capitalizing on this early in the year, and after Chancellor Merz in Germany stated the goal of separating defense and infrastructure from spending, from the fiscal rules that the EU has. That's given a life of its own to this opportunity in Europe. Traditional portfolio recommendations have changed over time, and I believe that investors are looking beyond this 60-40 framework, beyond what percentage of the S&P 500 they own on their portfolios. Investors now have the ability to go, as I've mentioned, into more granular exposures to extract the best opportunities. So now it's not like the 60-40, it's how you build that 60-40 and how that can yield to different results. So looking at fixed income beyond treasuries or the ag is relevant in this 40% allocation. And the same story with the equity piece, where you can take advantage of sectors, geographies, factors, and even have granularity around concentration of top names of an index. So for example, when you look at the S&P 500, the top 20 names in the S&P 500 right now contribute about 45%
25% of the S&P 500 exposure. Those are the top 20 companies in the US, and they have also delivered 60% of the returns. So what I'm saying here is that ETFs now offer more and more granular options for investors to build portfolios beyond that 60-40 framework. So how should we think, and the way I like to talk about diversification to individual investors, not only think about diversification in the context of your financial portfolio. You gotta think about diversification in the context of your life and all your assets. So you have a job in Brazil, so you're exposed to that company in Brazil that is paying you, every month, right? So you have that exposure to Brazil because that's where you live and that's where you get your income, right? If you can save and buy a home, then you have exposure to Brazilian real estate, right? You live in Brazil, so you have exposure to the macroeconomic environment of Brazil, to the fiscal policy, to the currency. And look at last year, look at the depreciation of the real last year, right? So last year it was a perfect example, 2024, where like, okay, yes, local interest rates give you, 11, 12%. But if you looked net of depreciation or appreciation of the dollar in that case, when you look at returns in reais of the markets last year, well, you have that 28 appreciation of the dollar plus that 5% of treasury or US government bond returns. So you're getting, 31% returns last year in reais from international fixed income. And when you look at, if you invested in the US, in the S&P 500, you got that 25% appreciation of the dollar, and then that other, 25% appreciation of the market, right? So, something that people don't look and pay attention enough is at the long-term trend in the context of the depreciation of emerging market currencies. So when you think about the portfolio and diversifying, you already have so much exposure to Brazil. You already have so much exposure because you work, because you live, and because you get paid in reais, right? So it is very important to understand that you already have so much of this exposure that almost the biggest exposure in your portfolio, in your financial investments, should be diversifying your assets abroad. So this is the main message that I give to the Brazilian retail segment. Mesmo o Financial District sendo o centro financeiro dos Estados Unidos e do mundo, isso não significa que todas as gestoras e agentes de mercado estejam localizados fisicamente aqui nessa região, como é o caso da BlackRock, que está sediada mais ao centro da ilha, a mais ou menos 7 quilômetros de distância de Wall Street. Por isso, durante as nossas visitas, vamos aproveitar para mostrar alguns lugares icônicos de Nova York relacionados à história do mercado financeiro e dos Estados Unidos. Por exemplo, essa aqui atrás é a NYSE, a New York Stock Exchange, considerada a principal bolsa de valores do mundo e uma das mais antigas em operação, fundada em 1792. Por conta da sua relevância histórica e também por listar as maiores empresas do mundo, a Bolsa de Valores de Nova York é considerada um termômetro financeiro global, com o seu desempenho impactando diretamente as demais bolsas do mundo. Apesar de não estar aberta ao público, vale a pena vir até aqui para conhecer essa fachada imponente. Aí, de segunda a sexta-feira, o sino da NYSE toca às 9h30 para marcar o início das negociações e às 16h para marcar o fechamento do mercado. Por aqui, ainda ocorrem pregões físicos, sendo que uma parte significativa das transações já ocorre no centro de dados da bolsa, que fica em Nova Jersey. Ao todo, a NYSE conta com cerca de 3.000 empresas listadas, que juntas somam mais de 25 trilhões de dólares em capitalização de mercado. E os principais índices americanos que possuem empresas listadas na NYSE são o Standard & Poor's 500, o famoso S&P 500, que representa as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos,
e o Dow Jones, que acompanha o desempenho de 30 blue chips do mercado americano, que são aquelas ações com grande liquidez e bastante procuradas pelos investidores. No próximo episódio, vamos visitar outra lenda do mercado americano, a gestora Goldman Sachs. Então já ativa a notificação aqui do canal para ser avisado em primeira mão e até o próximo episódio.